O que tem a ver um morador de rua com o sobrevivencialismo? Muito bem, hoje vamos explorar um assunto que eu acho bem interessante. Há um tempo atrás, conversando sobre as atividades do sobrevivencialismo com a senhora, ela falou para mim uma frase que me marcou bastante. Ela disse que nós teríamos que aprender muito com os moradores de rua. E aí, quando você vê aquela imagem do morador de rua andando, carregando suas coisas, e parando de lugar em lugar, vivendo ali, você para pensar que ele é um sobrevivencialista. De uma maneira ou de outra, de uma maneira muito dura, seja por falta de oportunidade ou por alguma fatalidade, ele está se virando sem recurso nenhum ou com poucos recursos encontrados. Então, a gente conclui que ele passou por um aprendizado. Quando nós estávamos na atividade militar e conduzindo cursos de operações na selva, nós percebemos o seguinte: o corpo humano demora um tempo para se acostumar às atividades mais difíceis ou à falta de conforto, vamos dizer assim. Demora ali 1, 2 semanas. Depois de 2 semanas, o corpo humano começa a se acostumar com dormir mal, com dormir pouco, comer pouco, etc. O corpo vai se acostumando com isso aí. O contrário é bem mais rápido. Então, quando você está numa situação ruim, de conforto, vamos dizer assim, passa a ter uma situação melhor, o corpo se acostuma rapidamente. E no caso desses moradores de rua? Então, normalmente a gente observa uma certa indolência da parte deles, né? E depois de passar por uma situação de um custo de sobrevivência, que nós experimentamos a fome por alguns dias, nós vemos que essa fome não é aquela fome de dieta que faz doer a barriga, não. É um cansaço mesmo, né? É um esgotamento físico por falta de energia. Então, esse é um aspecto que me chamou a atenção. Mas o morador de rua, ele tem ali os seus problemas principais, né? O primeiro deles, como eu já falei, é a fome. Depois, nós temos o conforto, né? Em seguida, higiene, segurança. Então, são problemas que ele vai conviver no dia a dia. Ele ainda tem um problema sério, que é o transporte do seu material, da sua bagagem, vamos chamar assim, né? Então, nós vemos eles utilizando sacos, às vezes caixas. Muito comum ver utilizando carrinho de supermercado, que talvez eles curtem pela facilidade, né? Ou que ganhem, não sei, mas alguns carrinhos também feitos de material de ferro velho, mas esses carrinhos normalmente é o transporte da mudança dele. Aqueles que têm um pouco de consciência de tudo que está passando, aqueles que já tiveram algum tipo de formação, a gente percebe que eles juntam realmente alguns pertences que eles vão encontrando na rua para fazer parte da sua vida. É como se eles fossem adquirindo um patrimônio, né? Pequeno ali, lixo, de coisas que as pessoas largaram, e eles vão obtendo ali. Uma das coisas que nós consideramos que é de suma importância são roupas e sapatos. Então a gente vê que o morador de rua, o mendigo, ele está com roupa maior do que a dele ou menor do que a dele. Já vi mulher com roupa de homem e vice-versa, né? É o que tem. E sapatos são um item muito importante, que dá um mínimo de conforto, porque eles andam muito, né? Eles ficam andando de um lado para o outro, procurando sobreviver, procurando gente. Então, os sapatos também, a gente vê eles utilizando tênis, bota, sapato, tudo que é jeito, às vezes com meia, sem meia. Então, assim, são situações bem difíceis pela qual eles passam,
mas que vão nos dando um alerta, né, do como passar por aquilo ali. Se você ver aí esses filmes apocalípticos, não é muito diferente, não. Né? Esses filmes de fim de mundo, particularmente na área urbana, as pessoas vivem como se fossem moradores de rua. Bom, então, os recursos que eles têm são roupas, né? Para dormir, às vezes, eles conseguem algum plástico. Eu já vi morador de rua com barraca blue, que pelo visto foi jogado no lixo, ele conseguiu resgatar, às vezes sem as varetas, né? Amarrando e tal, mas uma barraquinha é uma coisa normal. Às vezes eles fazem com plástico preto, esse plástico de pintura, ou outros tipos de plástico. Então, um abrigo, pelo menos para a chuva e para o sol, por um certo tempo. Né? Eles têm ainda como recurso latas, então eles conseguem algumas latas para fazer como panela, para servir, para poder preparar seu alimento quando eles têm, né? Para poder guardar alguma coisa. Garrafas PET, então são os cantis, que eles transportam água de um lado para o outro. E são esses recursos aí, plástico, lata, né? Eu vi também alguns que conseguiram alguns pedaços de espuma e papelão, que com isso eles fazem um mínimo de conforto ali de colchonete. Ao mesmo tempo que eles conseguem esses recursos, eu também percebo, ao observar, que eles não têm um apego muito grande com esse material. Às vezes eles largam, eles estão no local, largam, não sei se por esquecimento ou pela própria indolência da situação deles, até uma tristeza profunda, né, de estar numa situação dessa, mas às vezes eles pegam o material por uma noite e largam tudo. Tá? Conseguem um colchão, por exemplo, deita e larga o colchão lá e vai embora. Lógico, transportar o colchão não é uma coisa fácil, mas às vezes eles poderiam fazer um colchão pequeno, um pedaço da espuma, não fazem. Então, assim, existem recursos pelo lixo urbano que podem ser utilizados e que devem ser procurados. Então, é comum a gente ter também um morador de rua fuçando em lata de lixo, procurando nesses camburões maiores, aí, procurando alguma coisa, algum pertence que possa ajudar. O transporte, como eu já disse, saco plástico ou saco de aninhagem, ou carrinho de supermercado, ou já vi mala com rodinha, uma mala velha, toda estropiada, mas sendo utilizada também. Por último, que é fundamental para o morador de rua, é o conhecimento da área onde ele está, seja um conhecimento da área urbana ou da área rural. Então, porque por ali eu percebo que ele vai sabendo por onde é que ele passa. Então, ele passa, por exemplo, na porta do restaurante, no horário X, em que ele sabe que ele vai ganhar resto de comida, alguém vai dar um resto de comida para ele. Ele vai em alguns condomínios mais luxuosos, porque o lixo é mais rico, entre aspas, né, em recursos. Então, assim, esse conhecimento, esse entendimento do ambiente que eles estão vivendo, vão ajudá-los a sobreviver. Qual é a maior virtude do morador de rua? E entenda-se aí tudo isso que eu falei, sendo possível de ser utilizado pelo sobrevivencialista. Para mim, a maior virtude é a resiliência, né? É a capacidade de suportar aquela falta de recursos, aquele desconforto por longo tempo, de maneira que ele possa que ele possa tocar a sua vida sobrevivendo, literalmente, nas ruas. Lembre-se, observe bem, prepare-se e sobreviva.